Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um Encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Nessa tarde chuvosa, uma chuva meia doida, né? De repente, plá, o mundo cai. Vamos chegando. Hoje a aula que eu separei para a gente comentar hoje, a parte teórica para a construção de gráficos em intervalo fechado, a gente encerra hoje. Então, hoje a aula a gente termina fazendo o nosso primeiro gráficozinho, em intervalo fechado, tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês a teoria, as informações que a segunda derivada de uma função nos dá, né? Na aula passada, a gente coletou todas as informações que a função derivada primeira de uma função que é derivável nos dá em relação ao gráfico, né, da função f. E hoje a gente vai estudar f duas linhas e extrair as informações que ela nos dá sobre o gráfico da função f, tá bom? Com isso, a gente aprende a fazer gráfico em intervalo fechado. Na aula de segunda-feira, a gente vai ver uma parte teórica necessária, mas que amarra tudo para a gente aprender a fazer gráfico de funções sobre um domínio qualquer, não necessariamente fechado, tá bom? Então, hoje, vamos aí, né, vamos no gás, que hoje a gente ainda tem uma teoriazinha, mas a gente já vai fazer bastante exercíciozinho conectando tanto a aula passada quanto com a aula de hoje, tá bem? Tem um aviso importante que eu preciso dar para vocês, para que vocês não se esqueçam que a lista de exercícios pode ser subida no Moodle até no domingo, né? Então, isso aí é importante que vocês estejam atentos a isso, que hoje a gente encerra o conteúdo que está naquela lista, então vocês podem subir até domingo, já que a gente não teve aula na segunda. Tá bem? Tá bem? Todo mundo no chat também? Podemos começar? Suave. Então, podemos começar. Como eu disse para vocês, a gente vai falar hoje da função segunda derivada de uma função, tá bom? Eu vou soltar um videozinho para vocês, que eu gravei para o projeto. Aí, depois disso, eu venho e dou uma amarrada, faço um paralelo com o que a gente viu na quarta, já comentando sobre o vídeo. A lista de monitoria continua até hoje, né? A lista de monitoria é para a sessão de monitoria. A sessão de monitoria é na semana que vem, né? Aquela da passada, sim. Aquela da passada, sim. Mas é relativa à semana passada, né? Tá bem, Gabriel? Te respondi? Então, tá bom. Então, vamos lá para o computador. Vou dar o play, quando eu puder. Bom vídeo, meu povo. Olá, pessoal. Já sabemos que o sinal da derivada de uma função f em um intervalo aberto nos dá informações a respeito do crescimento ou do decrescimento da função f. Neste vídeo, vamos entender qual é a informação que o sinal da segunda derivada de uma função nos dá sobre o seu gráfico. Observem o gráfico dessas duas figuras. Tracejado em azul, temos as retas tangentes a essas curvas. Na curva à esquerda, podemos perceber que, conforme caminhamos sobre o seu domínio, o coeficiente angular de suas retas tangentes aumenta. Ou seja, a função derivada em cada um dos pontos vai ficando maior. Por outro lado, na figura à direita, podemos observar que, conforme caminhamos sobre o domínio, o coeficiente angular de suas retas tangentes vai diminuindo. Ou seja, a função derivada da função vai decrescendo. Isso nos induz à seguinte definição. Dizemos que uma função derivável em um intervalo da reta é côncava para cima se, neste intervalo,
sua derivada for crescente. E dizemos que a função será côncava para baixo neste intervalo se sua função derivada for decrescente. Quando a função possui derivada segunda no intervalo aberto, fica mais simples determinar a sua concavidade. Basta lembrar que os intervalos em que uma função possui derivada positiva são intervalos em que f é crescente. Adaptando este resultado para a função derivada de f, temos que os intervalos em que a derivada da função derivada é positiva são aqueles em que a função derivada é crescente. Assim, o gráfico da função f será côncavo para cima. Esta observação nos leva ao primeiro resultado. Uma função que admite segunda derivada em um intervalo aberto será côncava para cima neste intervalo se sua derivada segunda for positiva. E será côncava para baixo se sua derivada segunda neste intervalo for negativa. Para lembrar deste resultado, basta pensar na parábola. A parábola x², que possui coeficiente dominante positivo, possui segunda derivada igual a 2, sempre maior que zero. E sabemos que a sua concavidade é voltada para cima. Já a parábola, que possui coeficiente dominante negativo, possui derivada segunda negativa em todo o seu domínio. E sua concavidade é sempre voltada para baixo. Como sabemos, derivabilidade é uma propriedade local. Então, é de se esperar que nem todas as funções tenham o mesmo comportamento de serem côncavas para cima ou côncavas para baixo em todo o seu domínio. Estes pontos em que a função muda de concavidade recebem um nome especial. O ponto x igual a p do domínio de uma função f é chamado ponto de inflexão se a função f é contínua em P e a concavidade do gráfico de f muda quando passamos por P. Uma vez que a concavidade da função está relacionada com o sinal da derivada segunda, os pontos em que f duas linhas se anulam ou não existam são candidatos naturais a serem pontos de inflexão. Suponha agora que P seja um ponto do domínio de f e que seja um zero da sua primeira derivada. Ou seja, suponha que P seja uma raiz da função f'. Se a segunda derivada de f for contínua em um intervalo aberto contendo P, então a reta tangente a f no ponto PF de P é horizontal. Se f duas linhas em P for menor do que zero, a continuidade de f duas linhas nos assegura que, em uma vizinhança de x igual a P, a derivada segunda é sempre negativa. Logo, o gráfico da função f tem um aspecto de um cume de montanha, o que nos diz que x igual a P é ponto de máximo local. De maneira geral, temos o seguinte resultado que caracteriza os extremos de uma função a partir da segunda derivada.
O teste da segunda derivada nos diz que, para uma função derivável até segunda ordem, em um intervalo aberto contendo um ponto P, que seja um zero da derivada, a depender do sinal da segunda derivada neste ponto, este será ponto de máximo ou de mínimo. Ou seja, se F duas linhas em P for positiva, P é ponto de mínimo local. E se F duas linhas em P for negativo, então P é ponto de máximo local. Usando o teste da derivada primeira, podemos sempre classificar a natureza de um ponto crítico, em que a derivada se anula. Para tanto, basta estudar o sinal da derivada antes e depois deste ponto. A vantagem do teste da derivada segunda é que não é necessário o estudo de sinal da derivada primeira antes e depois de P. Basta calcular a derivada segunda no ponto x igual a P e estudar o sinal neste ponto. Os dois resultados apresentados neste vídeo sintetizam todas as informações que a função derivada segunda de uma função pode nos proporcionar para a construção do gráfico de f. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Pronto, meu povo. Bonitinho, né? Mas muita informação, né, gente? São 8 minutos aí, mas é muita informação. Então, vamos começar a amarrar, né? O que nós vimos na quarta-feira? Na quarta-feira, a gente viu que se eu tenho uma função que é derivável em um intervalo aberto, né? Que lembra que a gente não fala de derivada em intervalo fechado, né? Então, se eu tenho uma função derivável em um intervalo aberto, se a primeira derivada neste intervalo for positiva, a função ela é crescente nesse intervalo, certo? Lembrando que a gente vai sempre subdividir, né? Eu não vou olhar no domínio inteiro, eu vou olhando por partezinhas, por intervalos. E se a primeira derivada para esse intervalo tem sinal negativo, a função é decrescente. Lembrado disso? Sim, estamos lembrados. Ok. Isso daqui vai nos inspirar a uma definição mais para frente, tá bom? E aí a gente viu também o teste da primeira derivada. O que o teste da primeira derivada faz? Ele pega um ponto crítico e classifica ele em ponto de extremo, né? Ou seja, ele diz quando que esse ponto crítico é ponto de máximo e quando ele é ponto de mínimo local. Lembram disso? E aí eu fiz até esse esqueminha, eu nem fiz coisas formais, nas notas dos professores está formalzão. Mas aqui eu fiz um esqueminha, que é o esqueminha que a gente vai usar. Então, o que a gente faz? Pega uma função derivável e um número crítico, ou ponto crítico. Lembra que para a gente é a mesma coisa, tá? Pega lá um número crítico. Como é que eu acho um número crítico se a função é derivável em todo intervalo? É onde a derivada se anula, né? Tá, então pega o ponto lá do domínio que existe derivada e faz essa derivada igual a zero. Aí você acha um ponto. Esse ponto é o ponto crítico. Ok. Eu digo que esse ponto crítico, ele é ponto de máximo local se a derivada à esquerda, a função derivada à esquerda tem sinal positivo, ou seja, a função está crescente, e à direita desse ponto, a derivada tem sinal negativo, ou seja, a função está decrescente. Esse ponto vai ser um ponto de máximo local. Então, aquele ponto crítico no qual a derivada nele é igual a zero, que é isso, ele ser ponto crítico, né? Se a derivada nele é igual a zero, ele vai ser, já que a função à esquerda tá crescendo e a função à direita está decrescendo, obviamente, é natural isso, né? Não é que é óbvio, é que é natural que ele seja, então, um ponto de máximo local, relativo a essa vizinhança perto dele.
Se um ponto crítico, no qual à esquerda dele a derivada tem sinal negativo, ou seja, a função está decrescendo, e à direita dele a derivada tem sinal positivo, ou seja, a função está crescendo, esse ponto crítico no qual a derivada é igual a zero, ele vai ser um ponto de mínimo local, tá? Lembrando de novo, as nossas propriedades são só locais, tá bom? Beleza. Com isso, o que esse resultado diz para a gente? Ele diz, então, que um ponto crítico no qual a primeira derivada muda de sinal, esse ponto crítico é ponto de extremo. Quando que ele não é ponto de extremo? Que a gente colocou uma terceira situação, né? Que é quando a derivada não muda de sinal nesse ponto. Antes e depois dele, ele não muda de sinal. Então, esse ponto não é um ponto de extremo, né? Então, se um ponto crítico e a função muda de sinal ao passar por ele, então esse ponto é um ponto de extremo, ou seja, vai ser ponto de máximo ou de mínimo. E o teorema de Fermat, então, ele amarra dizendo assim, um ponto de extremo em um intervalo aberto, ele é um ponto crítico, né? Aqui a gente sintetiza tudo que a gente viu na quarta-feira. Eu fiz esse paralelo porque ele vai nos inspirar na teoria de hoje. Vamos lá para o quadro 1. No quadro 1, eu vou definir para vocês formalmente o que é concavidade, e daí depois a gente vai achar estratégias para poder entender a concavidade de uma função localmente. Porque a definição ela é zero prática. E matemática é muito isso, né? Você tem uma teoria, conforme você vai desenvolvendo a teoria, você vai percebendo estratégias para concluir as coisas que não necessariamente você precisa da teoria, né? Você vai agregando informações. Então, tá bom. Então, o que é uma função? Quando que eu digo que uma função é côncava para cima? Bom, essa função f aqui, ela é côncava para cima, né? Pelo desenho dela. Aí, o que a gente faz? Pega uma família de retas tangentes. É porque é como se eu estivesse variando esse xzinho aqui nessa vizinhança, tá? Então, eu pego uma reta tangente no ponto P. A cara dela é essa, não é? Essa retinha aqui, nesse ponto P, tem essa cara. Concordam comigo? Né? Essa daqui é a equação da reta tangente nesse ponto. Se não está claro para vocês, voltem. Porque isso aí tem que estar tranquilaço. Porque o coeficiente angular é a derivada da função no ponto, certo? Massa. Então, eu digo que a função ela é côncava para cima, nesse intervalo, se a função está sempre acima dessa reta, não é? Não é isso? Não é isso? Essa função aqui é côncava para cima. Então, uma definição natural é a função, ela tem concavidade voltada para cima, se f é côncava para cima, se todos os valores da função estão sempre acima dessa retinha tangente. Não é isso? Não faz sentido? E para côncava para baixo? F é côncava para baixo. Aí já vou começar a abreviar. Ela é côncava para baixo se a função f de x está sempre abaixo dessa função t de x, não é isso? Sim? Não faz sentido isso? Isso aqui é a definição formal. Zero prático. Inspirados naquele primeiro teorema que a gente começou a aula de hoje, de revisão, qual que é o primeiro teorema? Se a derivada é positiva, a função é crescente. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Inspirado nesse teorema, e com todas aquelas explicações que eu dei no vídeo, a gente tem essa definição menos formal, né? Mas que é inspirado nesse vídeo, nesse teorema. Diz o seguinte, se uma função é derivável em um intervalo aberto, se a função derivada dessa função, ela for crescente, ou seja, o coeficiente angular ele aumenta, né? A função é côncava para cima. E se a função derivada é decrescente,
a função é côncava para baixo. Sim? Faz um pouquinho de sentido quando você pega aqueles desenhos, sabe? Aqueles desenhos que eu fiz no vídeo. Ele faz mais sentido. Mas a gente não quer gastar muito tempo com isso nesse momento. Ok, então essa daqui é a nossa definição. É essa definição que a gente vai usar. Agora, como eu disse para vocês, o trabalho, o exercício da aula de hoje é conectar segunda derivada, e segunda derivada nos dá a concavidade de função, né, com a concavidade de função, que é o próximo teorema. Se uma função é derivável duas vezes em um intervalo aberto, se o sinal da segunda derivada for positivo nesse intervalo aberto, eu digo que a função é côncava para cima. Se a segunda derivada tem sinal negativo no intervalo aberto, nesse intervalo aberto eu digo que a função é côncava para baixo. Então, esse resultado é o resultado que a gente vai usar. A gente não vai usar a definição formal, não vai olhar crescimento e decrescimento da função derivada, nada disso. A gente vai usar este resultado. Eu vou demonstrar ele com vocês em uma linha. E vocês vão ver que vai ser simprão. Mas eu quero, antes disso, fazer um comentário da onde que vocês podem, como é que vocês podem lembrar desse resultado, tá? Pensa o seguinte. A função f de x igual a x ao quadrado. Parábola, x do vértice é o 0, 0, né? X do vértice, y do vértice. É lindinho esse gráfico, né? A gente tá careca de saber dele. É esse bonito, não é? Sim? Concavidade para cima. E a gente dizia que a concavidade voltada para cima desse gráfico está relacionada ao coeficiente dominante, não é? Né? Se o coeficiente dominante é positivo, a concavidade é para cima. Se o coeficiente dominante é negativo, a concavidade é para baixo. Mas agora vamos usar esse resultado e concluir que, de fato, ela é côncava para cima. Quem é a primeira derivada dessa função? 2x. 2x, a primeira derivada, ele nos diz que quando x é negativo, a derivada é negativa, não é? Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, à esquerda de 0, a função é decrescente. Olha para você ver que não é que é. Né? E se para x maior do que 0, 2 vezes esse valor positivo é positivo, não é? Então, se a derivada é positiva, ela cresce ou decresce? Cresce. Então, à direita do 0, ela cresce. Olha que está batendo. Massa. F, duas linhas. Derivada de 2x, 2. Para qualquer intervalo, qualquer número do meu domínio, 2 é sempre maior do que 0. Então, isso aqui está me dizendo que a concavidade é sempre voltada para cima. E é, né? Viu que esse exemplozinho ilustra muito claramente isso. Eu adoro esse exemplo, ele é muito didático. Tá? Vamos fazer agora com concavidade para baixo. Um outro exemplo. Vamos pegar f de x igual a menos x ao quadrado. Tá? Esse aqui a gente já sabe que tem concavidade voltada para baixo, porque o sinal é negativo, não é? Então, tá bom. F' de x é quem? Menos 2x. Para x positivo, isso daqui é negativo, então a função está decrescendo. Para x negativo, isso aqui é positivo, então a função está crescendo. E o gráfico dela a gente saberia fazer também. Era igual ao outro, mas refletido, né? Certo? Para x negativo, a primeira derivada é positiva, então ela cresce. Para x negativo, a primeira derivada é positiva, ela decresce. Para x positivo, a primeira derivada é negativa, logo ela decresce. Certo? Certo. Quem é a segunda derivada? Menos 2, que é sempre menor que 0. Ou seja, a concavidade é voltada para baixo. E é, né? Viu? É porque o que a gente está fazendo? Eu estou partindo do pressuposto que eu não sei o gráfico e eu quero construir ele.
Então, dessas que eu já conheço o gráfico, eu estou fazendo esse paralelo para vocês perceberem que a teoria, de fato, vai nos dar o que a gente está esperando, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, aí eu vou apagar isso aqui e vou demonstrar isso aqui para a gente, tá? Tem alguma coisa aqui no gráfico? A transmissão... aqui choveu muito, 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 muito. Então, não sei se aí para vocês também choveu muito, 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 muito. Mas, felizmente, provavelmente deve ser probleminha de conexão. Tanto daí quanto daqui, dos dois, né? Temos isso. Posso apagar aqui embaixo? Que eu vou fazer essa demonstração? Não posso. Então, vou fazer essa demonstração aqui. Quem é a f duas linhas de uma função? É a derivada, vou usar recursos didáticos hoje. É a derivada da função derivada, não é isso que é a f duas linhas? É a derivada da função derivada da função. Certo? Ok. Vamos olhar para o número 1. Se eu partir do pressuposto que isso aqui é positivo, que é essa a minha hipótese, né? Essa é a minha hipótese. Se eu partir do pressuposto que isso aqui é positivo, pelo quadro 3 no teorema, quando a derivada de uma função é positiva, a função é crescente. Se eu tenho que a derivada desta função aqui é positiva, então essa função aqui dentro é crescente, concordam? Então quer dizer que a f' é crescente, não é isso? Não é isso? Está todo mundo comigo? Sim? Mas se a f' é crescente, pelo quadro 1, se a f' é crescente, então a f é côncava para cima. Então, a função f é côncava para cima. Que era exatamente o que a gente queria concluir. Viu que é uma linha a gente demonstrou? Viu? E é esse o resultado que a gente vai usar. O outro segue de maneira análoga, tá? Segue de maneira análoga. Bom, mas então, por causa desse teorema, é natural a gente questionar que nem toda função é que nem a parábola, né? Que é só côncava para cima ou só côncava para baixo. Nem outra função é. Então, esse ponto em que a função muda de concavidade, ele é um pontinho interessante, né? Assim, é natural a gente questionar. Fala, e esse ponto aí? Bom, esse ponto ele recebe um nome. Ele é dito ponto de inflexão ou número de inflexão. Dada uma função duas vezes derivável, porque eu estou falando da segunda derivada, então eu preciso garantir isso, um ponto P lá desse intervalinho onde ela é duas vezes derivada é chamado de número de inflexão da função, se a concavidade da função muda nesse ponto. E aí é que são elas. Como é que eu vou achar esses pontos? Os candidatos a esses pontos, candidatos, tá? Os candidatos naturais a esses pontos também são inspirados por esse teorema. Candidato natural seria, olha a segunda derivada igual a zero, né? Mas isso é um candidato. Tá? E aí vamos entender que isso não é via de regra. Vou dar um exemplo que não é via de regra, mas vai ser um candidato. E é candidato porque é inspirado nesse resultado mesmo. Vou te dar um exemplo que não é via de regra, mas que inspira a gente. Vamos lá. Função x à quarta. X à quarta. Primeira derivada. 4x ao cubo. Quando x é positivo, isso aqui é positivo, então a função é crescente. Quando x é negativo, isso aqui é negativo e a função é decrescente, certo? Ok. F duas linhas ao quê? 12x ao quadrado. Se x é positivo ou se x é negativo, isso aqui muda? Não, né? Então essa função aqui ela é estritamente positiva, certo? Mas ela é igual a zero onde? Quando x é igual a zero, o f duas linhas de x é igual a zero, né? Quando x é igual a zero, isso aqui zera, certo?
Então, o zero seria um candidato a ser ponto de inflexão. Concordam? Pelo que eu estou induzindo vocês, ele seria um candidato. Mas a segunda derivada é estritamente positiva. Então, ele não vai ser um ponto de inflexão, porque eu não vou ter mudança de concavidade. Concordam comigo? A concavidade vai ser sempre para cima. E o gráfico dela é como se fosse a parábola com concavidade voltada para cima, mais dilatadinha. Uma paradinha assim. Mais ou menos isso. Tá? Tem um outro exemplo que eu quero comentar com vocês que vai ser importante. Por exemplo, vou apagar esse camarada aqui e fazer por aqui. Porque antes de comentar o teste da segunda derivada, eu vou fazer um comentário que depois a gente vai puxar ele. Vamos olhar para a função x ao cubo. Tá? Vamos olhar para a função cúbica. Quem é a primeira derivada? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Para x positivo ou x negativo, isso aqui é maior que zero, certo? Então, a função é crescente. Então, eu sei que a minha função é crescente. Ok. Vamos olhar para... e quem é ponto crítico dela? Ponto crítico dela é quem? X igual a zero, né? O ponto crítico é o zero. Por quê? Porque é onde a primeira derivada se anula. Ok. Quem é a segunda derivada? 6x. Para x maior do que zero, isso aqui é maior do que zero. Então, a função é côncava para. Se o x é maior do que zero, 6x é maior do que zero. Então, a função é côncava para cima, né? E para x à esquerda de zero, a função 6x é menor do que zero. F duas linhas. Então, a f é côncava para baixo. Esse ponto x igual a zero é um ponto em que a concavidade mudou, não é? Então, ele vai ser também ponto de inflexão. Então, eu tenho uma função que um ponto de inflexão é também ponto crítico. Isso acontece sempre só se a função for monótona. Monótona crescente ou decrescente. Tá? São as únicas possibilidades. Tá bem? Mas existem pontos que podem ser críticos e de inflexão. É via de regra? Não é via de regra. Tá? Com isso, a gente vai agora para o teste da segunda derivada ou da derivada segunda e fazer um paralelo com o teste da primeira derivada, porque ambos vão pegar um ponto crítico e classificar ele em extremo, né? Então, vamos lá. Teste da segunda derivada. Eu preciso de uma função duas vezes derivável em um intervalo I aberto. E eu preciso que x igual a p seja um ponto de lá e que seja um ponto crítico. Então, eu estou pegando um ponto no qual a derivada dele é igual a zero. E eu vou classificar ele entre ponto de máximo e ponto de mínimo local, usando o teste e usando a segunda derivada. Tá? Então, vamos lá. Bom, se a segunda derivada nesse ponto crítico for menor do que zero, o que eu posso dizer sobre esse ponto crítico? Vamos deduzir junto? Bom, ponto crítico, então a derivada nele é igual a zero, certo?
A segunda derivada ser menor do que zero nesse ponto, quer dizer que numa vizinhança dele, a concavidade da função é voltada para baixo, né? Então, aqui pertinho, eu não sei como, bem pertinho, a concavidade dele está para baixo. Então, isso daqui me dá um ponto de máximo local. Local porque é sempre próximo, né? Vocês viram que eu fiz bem petitiquinho para ver que é bem proximinho mesmo. Então, se a derivada num ponto que é crítico, a segunda derivada num ponto que é crítico for menor do que zero, esse ponto é um ponto de máximo local. Vamos deduzir de novo, agora com a segunda derivada nele maior do que zero. De novo, eu tenho um ponto que é crítico, certo? Então, a reta tangente é paralela ao eixo OX. E a segunda derivada nele é positiva. Se a segunda derivada é positiva, a concavidade da função é para cima, né? Então, aqui pertinho, a concavidade da função está para cima. Então, aqui pertinho, isso aqui me caracteriza um ponto de mínimo local. Ok? E se a derivada nele for igual a zero, eu não consigo falar sobre a natureza do ponto crítico. Tá? Eu não consigo deduzir. Do mesmo que quando a função primeira derivada não muda de sinal, eu não consigo caracterizar o ponto crítico. Tá bom? Então, não vou nem colocar esse comentário aqui. Tá? O que mais que a gente consegue extrair de informação disso? Deixe-me ver se tem mais alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida? Tem dúvida aqui no chat. Professora, você poderia repetir essa parte de inflexão novamente? Posso. Professora, em P, F de P igual a T de P, por que estritamente positiva, negativa? Ah, sim, Nilson, sim, ele está comentando aqui na concavidade. Sim, é verdade, no ponto x igual a P é um ponto dos dois, então ela é maior ou igual que zero. Você está certo, Nilson, muito obrigada. Professora, você poderia repetir essa parte de inflexão novamente? O ponto de inflexão. O ponto de inflexão é um ponto quando a gente já está estudando a segunda derivada de uma função, certo? Por quê? Quando você estuda a primeira derivada, você consegue o ponto interessante, que é o ponto crítico. Como consequência da função, você tem crescimento e decrescimento, certo? Certo, que é aquele primeiro teorema que eu acabei de pagar. Ok. Aí, acabou as informações que a função primeira derivada nos dá. Aí a gente vai para a segunda derivada. Quem é um ponto interessante? A segunda derivada nos caracteriza a função no sentido de concavidade, né? Concavidade para baixo ou concavidade para cima, certo? Que é aquele resultado que estava aqui também que eu apaguei. Ok. Então, nos dá concavidade. Um ponto interessante é um ponto em que a função muda de concavidade. E a função mudar de concavidade em um ponto, esse ponto é o ponto que a gente chama de inflexão. Até agora, eu te dei indicativos de como você pode achar esse ponto de inflexão, né? Mas eu disse que eles são candidatos a serem inflexão. Como é que eu vou checar se um ponto ele é um ponto de inflexão ou não? Estudando o sinal da segunda derivada perto desse ponto. Se a concavidade mudar nesse ponto, ou seja, se a esquerda dele a concavidade era para baixo e a direita a concavidade é para cima, então aquele ponto é um ponto de inflexão. Lembrando que ele vai ter que ser um ponto do domínio, tá? Eu estou falando sempre de intervalos em que o ponto está dentro do domínio. Um ponto de inflexão pode ser um ponto de máximo e mínimo também? Um ponto de inflexão pode ser ponto de máximo e de mínimo? Deixe-me ver. Um ponto de inflexão
Estou pegando exemplo na minha cabeça, peraí. Se a função for crescente, mas fizer umas curvinhas assim, ó, quer ver? Deixe-me ver. Se a gente pensar numa função tipo assim, tá? Esse aqui é um ponto crítico. Esse aqui é um ponto crítico. Ah, o x ao cubo, né? Não, mas ele não é ponto de extremo, né? Por exemplo, f de x igual a x ao cubo, é um ponto crítico, pode ser um ponto de inflexão também. Agora, para você falar, não pode, porque vamos lá, vamos tentar mostrar isso. Se eu tenho que P, x igual a P, é ponto crítico. Se ele é ponto crítico, a primeira derivada nele é igual a zero, certo? Ponto crítico, primeira derivada nele é igual a zero. Ponto de inflexão, segunda derivada nele também tem que ser igual a zero. Sim, mas você quer que o ponto crítico seja de máximo ou de mínimo? Tá. Se ele é de máximo ou de mínimo, sei lá, se x igual a P é ponto de máximo local, se ele é ponto de máximo local, isso quer dizer que de cá a derivada vem positiva, de cá a derivada vem negativa. Isso aqui é um ponto crítico que é máximo local. Ok. E a primeira derivada nele é igual a zero. Ok. Agora, dele ser de inflexão, eu preciso que a função mude de concavidade nele. Não é possível isso. Se for máximo ou mínimo local, então pode existir ponto de inflexão, pode ser máximo e mínimo local também. Segunda derivada igual a zero. Estou puxando aqui na cachola, gente. Ponto crítico, sim, mas nem todo ponto crítico é ponto de extremo, né? Nem todo ponto crítico é ponto de extremo, né? Porque para ser um ponto de extremo, a primeira derivada tem que mudar de sinal. Certo? Certo? Eu vou ao longo da aula, eu vou tentar te responder isso, mas a princípio, na minha cabeça, na minha cabecinha, eu não consegui exemplos de que um ponto de inflexão seja ponto de máximo e mínimo também. Na minha cabecinha eu não consegui, tá? Agora, bom, na minha cabecinha eu não consegui não, porque exemplos de pontos de inflexão, por exemplo, até fazer uns desenhos aqui que é legal. Por exemplo, a x ao cubo, a gente já viu que o zero é um ponto de inflexão. X igual a zero é ponto de inflexão e ponto crítico, certo? Mas não é ponto de extremo, porque a função é estritamente crescente. Certo? Certo. Um outro exemplo de ponto de inflexão, por exemplo, porque agora a gente já tem todas as informações sobre a primeira e a segunda derivada. Então, eu vou fazer um rabisco aqui e a gente vai entender o que é que a primeira derivada e a segunda derivada estão nos contando. Olha esse gráfico. Olha esse gráfico. Esse pontinho aqui, ele é um pontinho cuja reta tangente é paralela ao eixo AX, né? Então, ele é um ponto crítico, certo? Esse pontinho aqui também é um ponto crítico, concordam comigo? Sim? Então, à esquerda desse ponto, como a função é crescente, eu sei que a primeira derivada é positiva.
Passou dele, como a função é decrescente, a primeira derivada é negativa. Passou dele, como a função é crescente, a primeira derivada é positiva. Agora vamos olhar para a segunda derivada. A segunda derivada nos dá concavidade, certo? Vamos olhar onde é que estaria esse ponto de inflexão? Concavidade voltada para baixo até mais ou menos aqui. Concordam comigo? Mais ou menos, certo? Concavidade voltada para baixo, então a segunda derivada é negativa. Concavidade voltada para cima, então a segunda derivada é positiva. Então esse pontinho aqui, muito sutil, né? Esse pontinho aí, que é bem delicadinho, ele é o ponto de inflexão. Algebricamente falando, não vai ser difícil identificá-lo. Vocês vão ver, a gente vai fazer um exemplo disso. Algebricamente falando, não é difícil identificar esse ponto. Mas no sentido de fazer o gráfico, você precisa de todas as informações para você conseguir fazer esse gráfico. Tá? Então, olhar, por exemplo, por um gráfico assim, agora vocês têm condições de falar o que está acontecendo com a primeira derivada e o que está acontecendo com a segunda derivada. Sim? Isso aqui é um bom exemplo, né, para dar uma amarradinha. Eu chego atrasadinho, né? Então tá bom. Eu fiz um exemplo de um gráfico de função para a gente tentar extrair informações. Já que a gente tem o gráfico, fazer o caminho inverso, né? Tentar olhar para a primeira e para a segunda derivada, tá? Porque a primeira derivada nos dá crescimento e decrescimento. E a segunda derivada nos dá concavidade, certo? Tá. Então, vamos olhar os pontos que são interessantes. Os pontos críticos são pontos interessantes e são pontos cujo a inclinação da reta tangente é paralela ao eixo x, certo? Certo? Os pontos críticos é quando a derivada é igual a zero. Ok. Bom, esse ponto e esse ponto possuem reta tangente paralela ao eixo x, não possuem? Sim? Então, eles são os nossos pontos críticos. Esse aqui vai ser ponto de máximo local e esse aqui vai ser ponto de mínimo local. Sim? Se a função é crescente, a primeira derivada, então, ela era positiva. Se a função é decrescente, a primeira derivada é negativa. Se a função é crescente, a primeira derivada é positiva. Olha o teste da primeira derivada aqui. Ponto crítico, a derivada à esquerda dele é crescente, é maior do que zero. A derivada à esquerda dele é menor do que zero e ele é um ponto de máximo local. Teste da primeira derivada aqui também. A função, a derivada aqui ela é negativa, à esquerda do ponto. À direita ela é positiva, então ele é um ponto de mínimo local. Falamos tudo que tem da primeira derivada, certo? Vamos olhar agora para a segunda derivada. A segunda derivada nos dá concavidade. Batendo o olho nesse gráfico, a gente percebe que até marromeno esse pontinho aqui, que já está bem dilatado, até marromeno nesse pontinho aqui, a função vem com concavidade voltada para baixo. A partir dele, a concavidade passa a ser voltada para cima, né? Esse pontinho muito sutil é que é o ponto de inflexão. Então, antes do ponto de inflexão, a concavidade era voltada para baixo, e isso é caracterizado pela segunda derivada ser negativa nesse intervalo, e a partir dele, a concavidade é voltada para cima, o que é caracterizado pela segunda derivada a partir dele nesse intervalo ser positiva. Consegui fazer um resumão? Sim? Ótimo. Na minha cabeça, o que bate, que eu estou tentando responder ainda, o rapaz que perguntou se existem pontos de inflexão que podem ser pontos de máximo e mínimo. Na minha cabeça, pontos de inflexões, exemplos mais naturais são esses dois. Exemplos mais naturais são esses dois. Esse aqui, um ponto de inflexão também é crítico. Esse aqui, não é nem ponto de máximo, não é nem ponto de mínimo, né? Nadinha.
Então, por isso que eu suspeito, mas eu não sei te provar algebricamente. Eu posso até trazer na próxima aula, Felipe. Eu suspeito que pontos de inflexão não podem ser máximos e mínimos, podem ser pontos críticos, mas máximos e mínimos não. Eles não necessariamente são pontos de extremo, tá? Mas, matematicamente falando, eu não saberia te provar isso nesse momento, ou nem te dar um exemplo que caberia. Por isso que eu tendo a acreditar que não. Tá bem? Tá bem? Diz para mim, por favor. Vamos, Felipe Pinto Lima da Silva? Tudo bem, então tá bom. Vamos então. Então a gente conseguiu quitar tudo que a gente precisava da função primeira derivada e da função segunda derivada. Agora então eu vou fazer um amarradão, para a gente fazer gráfico de funções em intervalos fechados. E aí a gente vai fazer bem devagarzinho, para a gente construir o gráfico de uma função em intervalo fechado. E esse vai ser o nosso exercício de agora até o fim da aula. Massa? Então tá bom. Dúvidas até aqui? Inquietudes? Descontentamentos? E aí eu quero fazer esse esqueminha junto com vocês, porque eu já vou mostrando para vocês a ordem de extrair as informações, tá? Então, vamos lá. Gráfico. Lá no planner de vocês, está gráfico parte 1. Tá. Parte 2 vem na segunda-feira, tá? Então, massa. Gráfico. Então, eu tenho lá uma função definida em um intervalo fechado. Eu quero que ela seja derivável, vai, porque vamos facilitar a nossa... Pronto, derivável. Podia ser só contínua, porque contínua no fechado é sempre derivável, mas tá bom. Primeira coisa, o que é a primeira coisa que a gente fez desde o começo do nosso curso? No comecinho, a gente começou falando de domínio de função, não é isso? O domínio dessa função, bom, eu não precisaria fazer isso, mas eu já quero induzir vocês para cenas dos próximos capítulos, tá? Quem é o domínio dessa função? Se ela está definida nesse intervalo, então é esse intervalo, né? Ok. Aí a gente vai ter mais tarefinha aqui. Porque, como a gente viu na aula passada, a gente viu como achar máximos e mínimos dentro de intervalo fechado, né? E eu quero achar máximos e mínimos dentro de intervalo fechado, né? Para fazer um gráfico. Isso, para mim, é interessante. Então, eu preciso de uma série de coisinhas. Como avaliar a função nos extremos, que são pontos importantes. Ver onde essa função cruza o eixo OY, que é fazer x igual a 0. E, claramente, identificar as raízes dessa função, que é onde ela cruza o eixo AX, não é isso? Certo? Então, são 4 coisinhas que eu tenho que fazer dentro dessa primeira etapa. O domínio, que já está lá, mas eu tenho que avaliar f nos extremos. Tem que achar interseção com o eixo OY e interseção com o eixo AX. Certo? Ok. Feito isso, tem mais alguma coisa que só a função daria de informação? Não. Agora a gente tem que começar a derivar e extrair as informações. Então, vamos lá. Segundo passo. Segundo passo, então, deriva a danada, né? Aí você calcula a derivada. Quando você já calcular a derivada, você já vê o domínio dela, que vai ser o aberto, né? Nesse caso. Porque existe a derivada nos extremos? Não existe. Ok. Então, eu já tenho a função derivada aqui. Vou começar a fazer o quê? A estudar o sinal da função derivada. Antes disso, qual é um pontinho interessante e importante que a primeira derivada nos dá?
É o ponto crítico. Então, eu vou lá e olho para o danado do ponto crítico. Como essa situação aqui é muito bem comportada, vai ser uma função diferenciável, vai ser bem comportadinha, nessa situação aqui, para achar o ponto crítico, basta achar o zero da primeira derivada. Né? Nessa situação aqui é suficiente. Ok. Terceiro passo. Quarto passo, crescimento e decrescimento, né? Crescimento, que eu vou analisar o sinal da primeira derivada. Crescimento e decrescimento. E de presente, a gente já ganha os pontos de extremo, né? Máximos e mínimos. Ok? Existe uma coisa que eu esqueci de comentar. Porque se o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada pegam pontos críticos e caracteriza eles, qual usar? Bom, o teste da primeira derivada é mais usado para fazer gráfico de funções, porque ele já dá o crescimento e o decrescimento da função. O teste da segunda derivada ele é mais usado em problemas de otimização, porque eu quero só saber se ele é de máximo ou de mínimo, sacou? Então, eu acho um ponto crítico, derivo a função, avalio ela no ponto crítico, se for positivo, se for negativo, você já conclui se ele é máximo ou mínimo. Então, o teste da segunda derivada, ele entra mais na parte de aplicação, sacou? Aqui, para a gente vamos falar assim, é mais prático usar o teste da primeira derivada, porque a gente já pega crescimento e decrescimento, tá bom? Então, tá bom. Pronto. Agora, tem mais alguma informação da primeira derivada? Não tem, né? Acabou. Acabou aí. Crescimento, decrescimento e os pontos de extremo, né? Classificá-los. Então, já que acabou todas as informações, vamos para a segunda derivada. E o domínio dela vai ser o mesmo. Segunda derivada, a primeira coisa que nós temos são os candidatos, né, a pontos de inflexão. Então, são os candidatos a pontos de inflexão. Vou até começar a colocar uns coisinhos que vai começar a facilitar a nossa vida. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá, pontos de inflexão. Quando a gente for analisar a concavidade, a gente vai concretizar se aquele ponto é um ponto de inflexão. Tá bom? Por fim, não menos importante, o gráfico. Agora, esse passo aqui, eu estudo o sinal da segunda derivada. E esse passo aqui, eu estudo o sinal da primeira derivada, não é isso? Vamos fazer exemplo. Eu estou mais interessada em gastar tempo com exemplo. Vem, menino, cadê tu? 40. Exemplo 40 das notas dos professores. Bem tranquilão, bem suave. Quero fazer bem devagarzinho com vocês, tá? F de x, igual a x ao cubo, menos 3x ao quadrado, no intervalinho de menos 1 até 4. Vou deixar aí vocês pensando, vou deixar isso aqui ali do lado. Vem no microfone para nós. Por favor. Brenda Correia, Engenharia Naval. Eu queria saber, professora, eu não sei diferenciar muito bem, que eu li sobre pontos de máximo e mínimo local e ponto de máximo e mínimo global. Eu não sei como é que diferencia. Tá.
Os globais é quando você tem todos os locais e você compara eles. Sacou? Em geral, na prática, a gente não está muito interessado em ponto crítico global. Em geral, na prática, não está muito interessado. A gente está muito mais interessado em pontos críticos locais. E esse aqui é um exemplo em que você vai ter um ponto crítico que ele vai ser ponto de máximo ou de mínimo, local e global, ao mesmo tempo. Tá? Porque o intervalo é fechado. Tá? Mas, em geral, na prática, a gente não está muito interessado. Porque o nosso foco para fazer gráfico é sempre situações locais, né? Eu olho aqui perto do ponto crítico, eu olho ali perto o que acontece com o ponto de inflexão. A gente não está muito interessado em falar qual que é o máximo, no sentido de fazer gráfico, né? Quando a gente vai fazer gráfico. Agora, se eu te der uma função para você analisar ponto de extremo global no intervalo fechado, aí é aquele método do intervalo fechado. Ele sana a sua precisão ali. Não precisa nem fazer muita coisa. Acabou, só ali. Mas para fazer gráfico, a gente está mais interessado em situações locais para unir tudo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? O que eu faço a primeira coisinha? Pode olhar lá no ponto coisa 3. Primeira coisinha é o domínio. Quem é o domínio dessa função? Intervalo fechado, menos 1 e 4. Massa. E agora? Agora eu acho o f de menos 1, o f de 4, o f de 0 e achar as raízes, né? Não é isso? São essas 4 etapas. O f nos extremos e o f nas interseções, né? Fazer o que é interseção com o eixo x, o que é interseção com o eixo y. Massa. Quem é f de menos 1? Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 1. Mais 1 vezes menos 3. Menos 3, menos 4, certo? Sim? Sim. F de 4. 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado. A professora morre de preguiça de fazer conta. Então, eu vou colocar o 4 ao quadrado em evidência, sobra 4 menos 3, né? 4 menos 3 é 1, então isso aqui é 16. Poderia desenvolver, pode ficar à vontade, mas eu gosto de evitar a fadiga. F de 0. 0 ao cubo, 0 ao quadrado, 0. Vamos achar as raízes. Como é que eu acho as raízes? A gente pode fatorar, né? Vamos fatorar isso aqui? Fatora aí para mim que eu escrevo. Fatora polinômio. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Tem algum fator comum aqui em evidência que dá para pôr? X ao quadrado, né? E aí sobra o quê? X menos 3. Quem são as raízes? 0 e 3. Ok? Isso aqui vai ser muito importante para a gente. Segundo passo, faço o quê? Não ouvi? Derivada. Bora derivar essa bonita. Fala aí para mim o que eu escrevo. 3x ao quadrado menos 6x. Quem é o domínio? É o aberto, menos 1 e 4. Ok. Terceiro passo, perdão. Ponto crítico. Aqui para a gente é suficiente achar o zero da função derivada, ou seja, as raízes da função derivada. Como é que eu acho as raízes dessa função?
Dá para ser Bhaskara? Dá, mas vamos evitar a fadiga? Tem fator comum em evidência aí que dá para pôr, não tem? Bota o que em evidência? 3x. Daria para fazer Bhaskara, viu? Mas é facilitar a vida. Então, fica x menos 2 igual a 0. Quem são os pontos críticos, então? São 0 e 2. Aí eu já vou introduzir para vocês uma anotaçãozinha, que é começar a escrever em forma de conjunto. Isso aqui vai facilitar a vida para fazer o gráfico, tá? Ok. Quarto passo, o que eu faço? Crescimento e decrescimento. E os pontos de máximo e pontos de mínimo, né? Ok? Então, para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Estudar o sinal da primeira derivada. Para estudar o sinal da primeira derivada, eu vou fazer de duas maneiras diferentes, para vocês escolherem o que vocês preferirem, tá bom? Pode escolher. Primeira maneira, vou pegar esse polinômio aqui que está decomposto, que ele é um produto, e analisar o sinal dele. Lembra lá no passado distante, que a gente fazia uma retinha, colocava os negocinhos, para lá é positivo, para cá é negativo. Vamos fazer isso. Então, vamos fazer uma retinha para o polinômio 3x, lembrando que eu estou no intervalo fechado, menos 1 e 4, e aí eu coloco os pontos críticos, né, que são os pontos interessantes, que eu tenho que estudar o sinal da função, né, perto do ponto crítico, então boto bonito lá, que é o 0 e é o 2. Aí eu pego esse polinômio e pego esse polinômio. 0 e 2, também intervalinho menos 1 e 4, qual é o polinômio? X menos 2. Como consequência, eu vou ter o sinal da função derivada, como consequência, eu vou ter o crescimento e decrescimento da função. Tá? Vamos comigo. Para esse polinômio, quando x é maior do que 0, ele é maior do que 0. Então, maior do que 0, ele é maior do que 0, positivo. Para x menor do que 0, ele é negativo. Quando x é maior do que 2, isso daqui é maior do que 0, né? Positivo. Então, quando x é menor do que 2, ele é negativo. Como é que eu vou achar o sinal da função derivada? É o produto entre esses dois, né? Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos. Lembra disso, no passado? Então, vamos lá. Aqui, de novo, a gente está no intervalinho de menos 1 até 4. Bota lá meus camaradinhas interessantes. Menos com menos. Mais com menos. Mais com mais. Se a derivada é positiva, a função é crescente, até 0. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Se a derivada é positiva, crescente, até 4. Achamos crescimento, decrescimento, ponto crítico. Ponto máximo, ponto mínimo. Local. Vamos juntar as informações. F cresce onde? A F cresce de menos 1 no aberto até o 0, união com de 2 até 4. A F decresce onde? De 0 até 2, tudo no aberto. Porque no ponto mesmo não dá para falar da função, né? Então é sempre no aberto. Ponto de máximo, local. De máximo local é o 0, né? E ponto de mínimo local é o 2. Local, tá? Mas já já a gente vai juntar com... É porque esse daqui é um jeito de estudar o sinal da função. Vamos estudar outro jeito e aí a gente repete tudo. Tá?
Vamos lá. Eu sei que tem coisa para mim no chat, mas eu queria pelo menos fechar essa gestalt onde? Por que as raízes são 0 e 3? Vem cá comigo. Você poderia colocar o x em evidência e fazer Bhaskara, mas eu já evitei a fadiga, porque o x ao quadrado eu tenho ele nesse fator e o x ao quadrado eu tenho ele nesse fator, né? Então eu coloquei ele em evidência. Quando você faz um chuveirinho nesse produto, você volta para essa função, né? Só que eu fatorei o polinômio, ou seja, então eu já tenho de cara quem são as raízes, que é 0 e é 3. Se não se lembra disso, volta no pré-cálculo, eu falei disso. Isso aí é o teorema fundamental da álgebra, falei, né? Então tá bom. Vou dar uma outra opção para a gente achar o sinal da função derivada, tá? Segunda opção. Vou pegar minha retinha lá, de -1 até 4, vou botar meus pontos críticos, e agora eu vou entender o que acontece. Pega a função derivada, e eu quero analisar o sinal dela, não é? Pega num pontinho aqui no meio. O que é um pontinho aqui no meio? Tipo, sei lá, -meio, né? E avalia a função derivada aqui. Depois você pega um pontinho aqui no meio e avalia o sinal dela aqui. Qual é a garantia, professora, de que isso é suficiente? Porque eu sei que o crescimento não vai mudar, né? Os pontos críticos, eles limitam o crescimento e decrescimento da função, não é? Ou seja, eles delimitam o sinal da derivada. Concordam comigo? Porque se ela é 0... Então, antes e depois, ou ela é positiva ou ele é negativo, não é? Então, aqui no meio, eu tenho garantia de que a derivada não vai ser 0 de novo. Então, não tem problema. O sinal em um ponto aqui no meio me garante o sinal em todo o intervalo. Sacou? Então, tá. E um outro camarada aqui no meio, eu que não sou boba nem nada, vou pegar o 3. Quem é a função derivada? Vamos avaliar para esses pontos. Em -meio fica 3, -meio ao quadrado, -6 vezes -meio. Lembrando que eu só preciso do sinal, eu não preciso do valor efetivo, tá? Então vamos lá. Aqui me dá um troço positivo, né? Tipo, que -1/4 ao quadrado dá 1/4. Então isso aqui dá 3/4, saudades. Menos com menos dá mais. Mais 3, né? Mais 3. Troço positivo com troço positivo, positivo. Derivada com sinal positivo, a função é crescente. Vamos para esse pontinho aqui. 3 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1. Isso aqui é menor que 0, né? 3 vezes 1 ao quadrado, 3, menos 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6, 3 com menos 6, negativo. Ok? E agora, vamos, se a derivada é negativa, a função é f de 3. F' de 3. Fica 3 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3. Bom, 3 vezes 9, 27. 6 vezes 3, 18. 27 é muito maior de grande que 18, isso aqui é positivo. Se a derivada é positiva, a função está crescendo. Bateu? Bateu, né? Qual é que é o correto? Os dois. Qual fazer? Fica lá vão ter, tá bom? Massa. Agora eu vou só amarrar os pontos críticos, que é intervalo de crescimento e decrescimento a gente já escreveu lá, mas vamos analisar os pontos críticos. De novo, esse aqui seria ponto de máximo local e esse aqui seria ponto de mínimo local. Vamos ver se os extremos também, os extremos do intervalo, são máximo ou mínimo? Quem é o f de menos 1, quem é o f de 4, quem são os f's
dos pontos críticos. Lembra do método do intervalo fechado? É isso aqui que eu estou fazendo aqui. Estou avaliando o F nos extremos e o F nos pontos críticos. Nos extremos eu já avaliei ali no quadro 1, né? O F de menos 1 é menos 4. O F de 4 é 16. O F de 0 também avaliei, é 0. Basta avaliar o F de 2, né? Quem é F de 2? É 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado. Ok? 2 ao cubo, 8. 8 menos 12, menos 4. Olha só para você ver que esse camarada e esse camarada são iguais. Quando a gente compara esses valores, eu sei que menos 4 é igual a menos 4. Ou seja, F de menos 1 é igual a F de 2. Que são os menores dos menores, né? Então, isso aqui é menor do que o F de 0, que é menor do que o F de 4, não é isso? Como valores, certo? Então, menos 1 e 2 são mínimos, são pontos de mínimo. O 2 já era ponto de mínimo, não era? Então, o 0 também é. Também é ponto de mínimo. Ok? Ponto de máximo, 4. 4 já era ponto de máximo? Não. Então, agora a gente acrescenta ele aqui também. Ah, professora, mas por essa desigualdade aqui, o zero não seria nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Tá, mas aqui me dá ponto de máximo ou de mínimo local, né? Localmente, ele vai ser ponto de máximo. Sacou? Não globalmente, mas localmente vai ser. Fechamos? Donde? Menos 1, é? Ô, menina, quem é que pôs esse 0 aqui? Quem é que pôs esse menos 0? Eu não. Vamos lá para a segunda derivada. Gente, mas o tempo está voando. Então, agora é a parte 5. Na parte 5, o que a gente faz? Acabou a primeira derivada, né? Vamos para a segunda derivada? Fala aí, quem é a segunda derivada da função? 6x menos 6. O domínio dela continua sendo o mesmo domínio da derivada. Ok. E agora, no passo 6, a gente vai achar os candidatos a pontos de inflexão. Ou seja, a gente vai pegar a segunda derivada e achar as raízes dela. F duas linhas de x igual a 0. Vamos arrumar esse negocinho aqui? Quem são as raízes desse polinômio? Só x igual a 1, né? Quisesse, poderia passar o 6 para lá, passa dividindo, isso aí vai dar 1. O jeito que você vai resolver fica muito à vontade, tá bom? Alright, sétimo passo. Concavidade. E aí a gente vai certificar se esse camarada aí de fato é ponto de inflexão, tá bom? Como é que a gente faz concavidade? Sinal da segunda derivada, não é isso? Vocês podem fazer de um punhado de maneira. Esse gráfico aí, ele é uma reta, né? Cuja raiz é 1. E o coeficiente dominante é 6, que é positivo. Então, ele vai ser um troço tipo assim, né? Não é isso? Concordam? Abaixo do gráfico é negativo, acima do gráfico é positivo. Então, se a F duas linhas é negativo à esquerda de 1, a concavidade é voltada para baixo.
Se a F duas linhas é positiva à direita de 1, a concavidade é voltada para cima. Outro jeito de analisar esse sinal... e aqui, como em 1 a concavidade mudou, o 1 ele não era só candidato, ele é o ponto de inflexão, certo? Ok. Agora, outra possibilidade de vocês analisarem, bom, seria pegar pontos à esquerda e pontos à direita. De 1, né? Porque ele é candidato a ponto de inflexão, eu quero efetivar se ele é ou não é. Então, vamos olhar para F duas linhas, sei lá, de 0... e F duas linhas, sei lá, de 2. Quem é F duas linhas de 0? Menos 6, que é menor que 0. Quem é F duas linhas de 2? 12 menos 6, 6, que é maior do que 0. Então, novamente, aquele meu ponto 1. À esquerda, a derivada é negativa, segunda derivada é negativa, a concavidade para baixo. À direita, segunda derivada positiva, a concavidade para cima. Sim? Tá vendo que os dois dão a mesma coisa, né? Do jeitinho que vocês querem. Fica à vontade. Vai lá enquanto eu apago aqui para a gente já fazer o gráfico. Sou Pedro Paulo, engenheiro da computação. Queria que você repetisse essa última parte aí de fazer o gráfico com cavidade para baixo, para cima, se pudesse repetir. O sinal da segunda derivada, é isso que você quer? Faça isso agora. Bom, essa função, ela é uma função linear, né? Então não tem muita coisa que você pode explorar aí. Uma coisa que você poderia pensar é, quando você coloca aqui, você pode pensar o seguinte, olha, para x menor do que 0, para x menor do que 1, tipo x igual a 1, x igual a 0, perdão, para x igual a 0, isso aqui dá negativo, né? Então, o sinal vai ser negativo à esquerda de 1. Para x maior do que 1, tipo 2, isso aqui daria positivo, não é? Então, o sinal da segunda derivada é positivo. Se o sinal da segunda derivada é positivo ou negativo, se o sinal da segunda derivada é negativo, a concavidade é para baixo. Se o sinal da segunda derivada é positivo, a concavidade é para cima. Esse aqui é um tipo de análise. O outro você pode pegar o valor e avalizar no valor mesmo. Tanto faz, tá? Na verdade, os dois meio que coincidem, né? Meio que coincide. Ambos você está pegando um valor ali, a sua escolha, então ambos meio coincidem. O que é? Pode repetir essa parte de 0 e do 4, sendo ponto de máximo e de mínimo. Então, Jorge, essa parte do x igual a do 0 e 4, bom, eu achei pelo teste da primeira derivada que o 0 era ponto de máximo local e que 2 era ponto de mínimo local, certo? Quando eu fui usar o teste o método do intervalo fechado, que eu acho também pontos de máximo e de mínimo, mas global, o que eu faço? Eu faço isso aqui que eu fiz aqui embaixo, né? Eu pego a função, acho os pontos críticos, depois eu acho o f nos extremos e no ponto crítico, depois eu comparo. Então, eu comparei a f nos extremos com a f nos pontos críticos. E aí, me deu que f de 1 é igual, f de menos 1 é igual a f de 2, que é menor que f de 0, que é menor que f de 4. Lá da aula passada, isso. Então, isso quer dizer que esse camarada aqui é mínimo e que esse aqui é máximo. Bom, eu tinha uns locais. Agora eu tenho mais essas informações, né? Que agora que seriam os globais. Então, o 4 é um ponto de máximo. Aí eu acrescentei ele. E o menos 1 é um ponto de mínimo. Aí eu acrescentei ele. Tá? Agora, a pergunta te respondi, Jorge. Armando perguntou, por que o x é igual a 1? Quando que a segunda derivada é igual a 0? Quando isso aqui é igual a 0. Faz 6x menos 6 igual a 0. Você pode resolver do jeitinho que você quiser.
Uma maneira seria 6x igual a 6, que é x igual a 1. Certo? Passo o 6 dividindo. Sim? Massa. Beleza? Vamos brincar de pornográfico? Vamos? Então vamos. Gráfico. Eu vou comentando com vocês e vocês vão falando para mim, pode ser? Nossa, aqui fica puxado esse menino, porque foi lá no lonjão. Beleza. Vocês vão, assim, perdoar a métrica, tá? Que não vai dar muito bom essa métrica aqui, vai meio no zóio mesmo, tá? Mas vamos na fé, vai rolar. Então, quem é os extremos do intervalo? Não ouvi. Oi? Quem são os extremos do intervalo que eu não ouvi? Continuo não ouvindo. Menos 1 e 4, muito bom. Então, esse aqui é o menos 1 e esse aqui é o 4. Certo? Quem é f de menos 1? Menos 4. F de menos 1, ô Senhor da métrica. 1, 2, 3, 4. Então, f de menos 1 é menos 4. Então, eu sei que a função vai nascer desse ponto. Não é isso? Ela nasce nesse ponto. Quem é o f de 4? Entendeu meu sofrimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10... recebe, né? Recebe essa informação. Então, tá bom. Então, o nosso gráfico morre nesse pontinho, né? Beleza. Me fala todos os pontos interessantes. Quem são os pontos críticos e os seus valores? Quem é um ponto crítico? Não, pera, antes. Lá ainda da parte 1, se vocês quiserem até mostrar lá para eles o quadro 1, quem é f de 0? 0. Então, ele vai tocar o eixo y aqui. Quais são as raízes da função? Ou seja, onde ele toca o eixo x? Em 0 e 1, 2, 3. Aqui. Então, vai tocar aqui. Certo? Isso tudo lá da primeira parte das nossas contas. Concordam comigo? Pelo desenho marromeno, vocês já estão imaginando um troço que vai acontecer. Mas tá bom. Agora me fala outros pontos interessantes, que são os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? 0 está aqui de novo, 1 e 2. Ok. Quem é f de 2? F de 2 é menos 4. Olha só que coincide com esse menino aqui. Aham. Vocês já entenderam o que vai acontecer com esse gráfico, né? Ele tem que passar nesse ponto, depois nesse ponto, depois nesse ponto, depois nesse ponto. Vocês já entenderam. Mas vamos certificar que está certinho? De menos 1 até 0, a função é crescente. 0 é ponto de máximo local? Então ela vem crescendo até aqui. Ok? Aqui. Tem ponto de inflexão? Tem. X igual a 1, né? Quem é f de 1? A gente calculou? F de 1 é menos f de 1 é menos 2, né? É só substituir lá. Então, de 0 até 2, a função é decrescente. Outra informação, em x igual a 1, eu tenho uma mudança de concavidade, não é? Que é um ponto de inflexão. E ela
Antes do 1, a concavidade é voltada para baixo, e depois de 1, a concavidade é voltada para cima, né? Olha só para você ver. Sim? O ponto x igual a 2 é ponto de mínimo local. Aí ela tem que passar por aqui, tá? De x igual a 2, entre 2 e 4, a função é crescente. Ela tem que crescer, passar por aqui e enxergar até lá, né? E a concavidade vai mudar? Não mais, né? X igual a 4 é ponto de máximo. X igual a menos 1 é ponto de mínimo. Fechamos? Dúvidas? Viu que o negócio é assim? O que acontece? Quando vocês colocam no gráfico todos os pontos interessantes, todos os pontos importantes, vocês têm uma indução do que vai acontecer. Marromeno ali, você sabe o que vai rolar. Mas eu preciso que vocês me garantam matematicamente. Esse é o nosso curso de cálculo 1, né? Esse é o nosso curso de cálculo 1. Esse aqui é o gráfico. As contas estão ali e as coisas conversam, né? As coisas batem. Lembra que eu disse para vocês? Antes eu te dava o gráfico e a gente extraía as informações. Agora, eu te dou a função e você faz o gráfico para mim. Esse é o nosso curso de cálculo 1, parte 1, né? Parte de derivação. Tá bom? Dúvidas no coiso? Ai, que bonitinho, vou assim, maravilhoso, entendi, agora tudo faz sentido. Benza a Deus. Benza a Deus. Dúvidas, comentários? Podemos finalizar? Porque não daria tempo para fazer outro gráfico. Se desse, eu faria outro gráfico, mas não dá. Vocês viram que as contas aí dá uma prendidinha, né? Mas então, ficamos por aqui hoje. Hoje é sexta-feira, felizmente, para mim é a terceira sexta-feira da semana, porque semana longa, que já podia ter acabado na quarta-feira. Mas, enfim, teve o To Be Continue, mas estamos aí na firmeza. Na segunda-feira, prepara um pouquinho o coração, que a gente vai vir com uma parte delicada, que é de limites infinitos e no infinito. E a gente vai falar desse objeto para falar de assíntotas, que é o objeto que falta para a gente fazer gráfico de função sobre qualquer domínio, tá bom? Mas eu disse que a gente não ia ver limite, certo? Quando eu te der quando eu te der os limites, falar para ele, esse daqui é os camaradas que a gente vai ter que aprender a lidar. Eu vou ensinar para vocês como que você vai calcular esse bichinho. Então, eu vou chegar aqui com a técnica para você resolver aquele tipo de limite. Tá bom? Então, vocês não vão ter que, nossa, nunca vi isso, estou lascado. Não, eu vou chegar com a técnica. Tá? Para vocês saberem para vocês só terem que executar. Tá bem? Se sentiu no ensino médio, Jorge, isso é bom? Isso é ruim? Quer dizer que deu para entender? É porque às vezes na faculdade a gente sai, parece que a gente sai mais burro que a gente entrou, né? Essa é a sensação mesmo, então eu fiquei muito feliz. Então fiquem bem, se cuidem, lembrem que até domingo para vocês subirem a lista de exercícios, tá bom? Se cuidem, cuidem uns dos outros. E boa noite, bom descanso, até segunda. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto, eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos, acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!